Ô, Glória! Está uma sombrinha aqui, Abezinho. Mas tá tranquilo, né? Glória a Deus, Suzana, sempre rápida aí. Josi Elias, Érica Fagundes, Graça e Paz, Vitorinha, Cris Wallace, isso, lá de São Paulo, ó, que bênção. Só dá para falar os primeiros aqui, tem muita gente passando aqui rapidamente, não tô nem... Vera Bolos, Vera, estamos juntos, qualquer coisa, manda mensagem, Vera, pelo nosso WhatsApp. É melhor mandar pelo WhatsApp da igreja, tá bom, querida? Paz e graça. Quer saber de você, tá bom, Vera? Oulin, Sofia, estamos aguardando aí mais alguns irmãos entrarem, para que a gente consiga dar sequência à nossa live de 40 dias com propósito. Tem sido maravilhoso. Ontem tivemos a grata satisfação de estarmos juntos com o meu querido pastor Djalma Pinho. Já quero dizer para vocês que eu estou entrando em contato para a semana que vem. E se Deus quiser, vamos ter surpresas aí. Estou entrando em contato com o meu mentor, grande amigo, pastor Jorge Linhares. Se Deus quiser, ele vai entrar também nesta live aí qualquer dia desse, vai fazer uma surpresa para a gente. Vai ser maravilhoso. Vou entrar em contato também com o pastor Silmar Coelho. Creio que vai ser bênção. Pastor Gabriel Mouzinho vai estar falando sobre adoração semana que vem. É o dia de adoração. Eu quero pegar alguns músicos da nossa igreja para falar pelos músicos, alguém para falar sobre os cantores, porque nós vamos estudar semana que vem sobre o propósito adoração. São 7 semanas dentro dessa temática e nós vamos aprender que a adoração é muito mais do que um ato isolado, mas é um estilo de vida. Mas agora nós estamos estudando sobre a importância do propósito, de entender que a nossa vida, ela é sim e deve ser guiada, controlada, dirigida por propósitos. Nós já falamos no primeiro dia sobre o tema Tudo Começa com Deus. No segundo dia, Você Não É um Acidente. No terceiro dia, nós falamos sobre o que dirige sua vida. No quarto dia, nós falamos sobre criados para ser eterno. Quem teve a oportunidade de estar na quarta-feira no culto, também ouviu o pastor Davi Marinho pregando sobre eternidade e esse importante assunto. Então, entra lá no nosso YouTube, procura a mensagem lá e você vai ver que Deus falou extraordinariamente na quarta-feira, última quarta-feira agora, sobre uma vida depois desta vida. E ontem tivemos a satisfação de estar com o nosso amigo pastor Djalma Pinho, que se Deus quiser vai voltar mais vezes aqui na nossa live, e nós falamos um pouquinho sobre enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E com esta verdade nós trabalhamos aí a importância de entender: Deus tem projetos na nossa vida, nós temos projetos particulares. O que deve imperar, o que deve moldar, o que deve realmente fazer diferença na nossa vida é o que Deus tem reservado para nós. Você lembra que durante uma das lives eu fiz uma colocação de um grande escritor e pastor, C.S. Lewis. Existem 2 tipos de pessoas: aquela que Deus vira para ela e diz assim: seja feita a tua vontade, e aquela pessoa que vira para Deus e diz assim: seja feita a tua vontade. Que a gente seja aquele tipo de gente
que se volta para Deus e diz assim: seja feita a tua vontade. Não esperemos que Deus olhe para nós e diga que faça a sua vontade. Com certeza nós vamos perder, porque a vontade do Senhor, sim, ela é boa, perfeita, agradável. Então vamos aí, queridos, vamos chamando mais gente. Já estamos com 63 pessoas. Estou aguardando a nossa live. Nós estamos tendo em média aqui no registro 120, 130, 150 pessoas. Como tem gente que também está sempre junto, a esposa com o esposo, ou então 2, 3 pessoas no mesmo aparelho, acaba que tem muito mais gente assistindo do que o número que aparece ali. Avisando para você que segue a nossa igreja e não é membro da igreja, da DEC, a DEC, Assembleia de Deus em Queimados, quero te dizer que você é bem-vindo. Que bom que você está participando da nossa live, porque não é uma live exclusiva para a DEC. É uma prioridade por conta de que a gente trata com a nossa igreja, é um propósito da nossa igreja. Nós estamos comemorando 20 anos de ADEC e a esse desafio de uma jornada com propósito. Louva a Deus pela sua vida. Já mandando aí o nosso WhatsApp 99858-6629. 99858-6629. Hoje nós vamos fazer um teste, tá bom, queridos? Você quiser fazer uma pergunta, por gentileza, clique aí, faça uma pergunta, e se essa pergunta estiver dentro do assunto, se for possível aqui, nós vamos escolher algumas perguntas. Então faça, por gentileza, uma pergunta, que chegando aqui a pergunta para mim, quando fizer meia hora de live, eu vou estar lendo a pergunta. Bom, já estamos aqui com 76 pessoas, estou aguardando você. Hoje, o tema da nossa live é: a vida é uma atribuição temporária. Eu sei que às vezes a gente não gosta de falar destas coisas, do limite, do tempo que existe entre o nascimento e morte, o que devemos fazer durante essa vida. Às vezes não queremos tocar em determinados assuntos, mas nós, durante estas lives, nós estamos sendo desafiados a pensar na morte, depois da morte, nesta vida, onde começa tudo. Nós não somos um acidente. Então, essa semana são semanas de confronto. Isso de uma forma muito linda. Amanhã, não perca, sábado, nós vamos falar sobre o tema A Razão de Tudo. Nós não vamos abrir mão de projetos, nós não vamos abrir mão de sonhos, nós não vamos abrir mão de algo excelente conseguirmos fazer nesta terra, mas também não abriremos mão de estar sempre no centro da vontade de Deus. Louva a Deus pela sua vida. Melhor coisa é começar a nossa história entendendo que Deus está no controle de tudo. Estou aguardando enquanto chega ali a 100 e tal, mas já estamos em 80. E eu quero fazer uma oração para nós conversarmos um pouquinho, tá bom? Não esqueçam de fazer a sua pergunta. Clica aí, no lado aí tem um balãozinho aí com uma interrogação. Clica aí, faz a sua pergunta e vamos procurar responder esta pergunta para dar um pouquinho mais de dinamismo. Como hoje eu não tenho nenhum tipo de... não tenho nenhum convidado para hoje, então quero que você seja o meu convidado, tá bom? Não adianta fazer o convite simplesmente aí onde vocês estão nas mensagens.
faça aqui, onde tem do lado direito, depois de comentar, você vai ver do lado ali um balãozinho com um ponto de interrogação. Outro lado, aquela setinha para você indicar alguém. Então, indique para alguém, faça uma pergunta e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Tá bom, queridos? Então, vamos orar? Já estamos aqui em 85. Oremos. Pai, eu te dou graças. Pai, eu te louvo. Exalto o teu nome na beleza da tua santidade, porque tu és o nosso Deus. Senhor nosso, grande e soberano Deus, que a tua mão esteja sobre nós cada vez mais. Obrigado, ó Deus, pelos teus filhos que mais uma vez entraram nas lives que nós estamos realizando nesses 40 dias de propósitos. Que a tua mão nos forneça, nos dê força para continuarmos nesta jornada. Seja sobre nós a tua bênção sempre, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem, ao falar sobre o tema, sobre vivendo a vida do ponto de vista de Deus, nós falamos sobre algumas coisas, algumas alegorias, algumas metáforas, simbolismos que a Bíblia usa para que a gente entenda a vida de acordo com o ponto de vista de Deus. Nós falamos 2 e ficamos de dar sequência hoje. Quais foram os 2 pontos que nós falamos como metáfora para que entendamos a vida do ponto de vista de Deus? Primeiro, a vida na terra é um teste. É muito importante que a gente entenda que a vida aqui na terra, ela é um teste. Nós estamos sendo sempre testados quanto ao caráter, quanto à fidelidade, quanto à nossa honestidade, quanto ao nosso amor. Nós estamos sendo testados o tempo todo. As pessoas nos aborrecem, dá vontade de ter uma reação, porque nós temos o amor de Deus nos nossos corações, nós agimos de uma outra forma. Acabamos de ser testados e aprovados. Quantas pessoas têm a oportunidade de serem aprovados em um teste e, infelizmente, ficam reprovados? Damos ontem um exemplo de Adão e Eva. Deus disse: desse fruto vocês não podem comer. Eles tinham que obedecer. O teste estava ali, um teste de obediência, mas Adão, juntamente com a sua esposa, resolve desobedecer. Foram reprovados no teste da obediência. Abraão, ao ser chamado por Deus, e Deus dizer para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te hei de mostrar. Abraão, sem saber para onde ia, confiando no chamado do Senhor, ele simplesmente disse sim. Abraão foi testado e Abraão foi aprovado. O tempo todo, a vida para nós tem sido um teste. Quantas vezes a gente é testado quanto a uma situação ou um dinheiro indevido aparece na nossa mão, por exemplo, você vai comprar algo com 50 reais e ganha um troco de 100 reais.
Na mesma hora você diz para a atendente, você me deu o troco errado. Ela vai dizer, eu não dei não. Aí você insiste, você deu o troco errado sim, porque eu te dei 50 e você me deu o troco de 100. Você foi testado quanto à sua honestidade e foi aprovado. Então, um dos simbolismos da vida é que ela é um teste, e sempre estamos sendo testados. Deus nos dê graça para sermos sempre aprovados. Uma outra lição que nós aprendemos ontem é que a vida também é um cargo de confiança. É um outro símbolo. Assim como você que trabalha numa empresa tem uma incumbência, tem um cargo, tem um serviço, a vida também é um cargo que Deus confiou a nós. Olha que coisa linda! O Salmo 24, versículo 1 diz assim: a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos quantos nela habitam, pertence ao Senhor. O Senhor é dono da terra, o Senhor é dono de toda a criação, inclusive Ele é dono da nossa vida, que Ele sabe que faz conosco. Então Ele é dono de tudo. A nossa vida não é nossa, desculpe-me a palavra assim meio redundante, a nossa vida não é nossa, mas na verdade é um cargo de confiança que Deus deu para que a gente cuidasse. Nós estamos enfatizando durante essas lives desta semana, deste entendimento, que eu preciso entender que Deus me deu uma incumbência, ou seja, eu tenho um propósito, eu nasci para algo espetacular se cumprir diante de Deus. Foi igual a nossa segunda live, o nosso segundo tema. Eu não sou um acidente, você não é um acidente, nós não chegamos aqui por acaso, obra e graça do Pai eterno e vontade dele, e ele traçou um plano extraordinário para nós e nos deu uma incumbência, nos deu um serviço, nos deu uma tarefa, nos deu algo extraordinário que ao longo desses 40 dias nós vamos descobrir quais. Então é muito importante que a gente entenda que uma das alegorias, na verdade metáforas, símbolos que nós usamos através da palavra do Senhor para colocar a nossa vida é que a vida é um teste. Segundo, um cargo de confiança. Terceiro, e é o tema de hoje, a vida é uma atribuição temporária. Já que é uma atribuição temporária, eu tenho que pensar que a vida passa com uma velocidade absurda e eu não posso ficar perdendo tempo com coisas inúteis que não vão me levar a lugar algum. Você que conhece o meu testemunho, sabe que quando eu completei 34 anos de idade, eu levei um susto. Mas não levei um susto porque eu achava que eu estava velho. Eu levei um susto porque o tempo estava passando muito rápido. Eu me lembrei que há pouco, naqueles dias, eu tinha 14 anos. E agora eu completava 34 anos. Antes de nós resolvermos pelo Espírito Santo abrir a DEC. Eu fiquei, meu Deus, 34 anos, tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que chamar o meu pastor Paulo César. Nós temos que abrir uma igreja em Queimados. O que ele acha? Eu tenho que pastorear. Eu era pastor, mas ainda não era pastor de igreja. Isso, irmãos,
já se passaram 20 anos depois de que eu pensei que já tinha passado 20 anos, ou seja, 40 anos se foram dos meus 14 anos. Estou agora com 54. A vida é uma atribuição temporária. Eu não vou ficar aqui para semente. Você não vai ficar aqui para semente. Nós vamos passar. Que bom que ontem nós enfatizamos que, na verdade, a vida que nós vivemos hoje é apenas um ensaio geral. A grande produção é depois do arrebatamento. É a vida eterna com Deus. Eu sei disso. Então, se a vida aqui, nesse período, é uma atribuição temporária, eu tenho que aproveitar a vida ao máximo, cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida. Já temos aqui 2 perguntas, daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Você vai perceber, queridos, que a Bíblia, quando descreve a nossa vida, ela usa algumas expressões. Por exemplo, uma neblina. O que é uma neblina? Está aqui, daqui a pouco desaparece. Há uma outra expressão que a Bíblia fala sobre a vida, uma estreita passagem. Há uma outra versão que diz um sopro, já foi, um fio de fumaça. Quando você lê Jó, capítulo 8, versículo 9, olha o que a Bíblia diz: pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Então é muito importante que a gente valorize essa neblina, essa fumaça, essa sombra, que a gente valorize essa estreita passagem. Então, esta é a verdade bíblica para nós. A vida é uma atribuição temporária. O nosso livro que estamos lendo, Uma Vida com Propósito, diz o seguinte: para aproveitar a vida da melhor maneira possível, não podemos nos esquecer de 2 verdades. Vou repetir: para aproveitar a vida da melhor maneira possível, nós não podemos nos esquecer de 2 verdades. Primeiro, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Eu já falei isso e vou repetir. A nossa vida, se você for aquele que bate o recorde e passa dos 100, mesmo vivendo 100, 102, 120 anos, como alguns já viveram nesses últimos dias, comparado com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Segundo, a terra é apenas uma residência temporária. Eu e você, nós não ficaremos aqui muito tempo. Então a gente não pode ficar apegado a este mundo exageradamente. Coloca isso em mente, queridos. Trabalhe isso na vida dos teus filhos. Trabalhe isso na vida do teu esposo. Trabalhe isso na vida da tua esposa. Trabalhe isso na vida da sua parentela. A vida é mais do que esta linda oportunidade de brincar, de estar junto, de beber, de churrasco, de festa, de passeio. Tudo isso é lindo, é bom, maravilhoso, mas é muito mais do que isso. A terra não é uma existência fixa, e sim temporária. Nós não podemos ficar amarrados a essa terra como só existisse esse mundo. Eu vou ficar aqui, ninguém me tira daqui. Não, a vida não é nossa, é um cargo de confiança. A vida, com certeza, ela é temporária e nós precisamos entender esta verdade. Queridos, observem bem.
Eu quero ler aqui parte do livro Uma Vida com Propósito e destacar um ponto muito interessante. Imagine que você fosse convidado por seu país para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Bom, agora nós vamos mentalizar, vamos começar a pensar no papel do embaixador. Se você não sabe, fique sabendo agora. O embaixador é aquela pessoa que reside dentro de um país representando um outro. Vamos supor, a embaixada do Brasil dentro dos Estados Unidos não pertence aos Estados Unidos. Aquela terra, aquele espaço, aquele prédio da embaixada dentro dos Estados Unidos, ela representa um pedaço do território do Brasil em um outro país, no caso, Estados Unidos. E ali dentro existem brasileiros, ali dentro é a embaixada brasileira. Então imagine que você fosse convidado por seu país para atuar como embaixador em uma nação que não tinha ou não tem nem um pouco de relacionamento, mas por acaso está lá. É uma nação inimiga. Você provavelmente teria de aprender outra língua e adaptar-se a alguns costumes e diferenças culturais a fim de ser cortês e cumprir sua missão. É deselegante você estar num país, mesmo que não seja seu, e não aprender a língua, não aprender a um modo que as pessoas vivem. Isso é natural. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo, daquele povo. Você estava convivendo ali, pelo menos diplomaticamente, visando cumprir sua missão. Então seria necessário manter contato e se relacionar com ele. Suponhamos agora que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo-o à sua terra natal. Seu comportamento e lealdade seriam alterados. Sua atuação como embaixador estaria prejudicada. Em vez de representar sua terra natal, você começaria a agir como inimigo, ou seja, seria um traidor. Por que eu estou falando isso? Segunda carta aos Coríntios 5:20 diz o seguinte: portanto, somos embaixadores de Cristo. Nós estamos nesta terra, aprendemos o idioma desta terra, relacionamos com pessoas desta terra, mas nós não somos desta terra, somos embaixadores. Quando a gente abraça, quando a gente resolve ignorar a nossa pátria e se envolver com tudo que existe nesta pátria, que nós estamos apenas dentro de uma embaixada naquele país, nós seremos traidores. Então comporte-se em nome de Jesus como pessoas que moram em uma outra terra, mas são embaixadores nesta terra. Nós somos representantes do céu na terra. Nós somos representante de Deus nesta terra. Então é muito importante que a gente entenda que somos em larga escala atraídos, entretidos e servidos com todas as fascinantes atrações desse mundo, mídias futuristas, experiências em comum, disponíveis todos os dias. E muitas vezes é fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade neste mundo. Nós não somos deste mundo. Vivemos aqui, falamos o idioma daqui, nos relacionamos com pessoas aqui, mas não somos daqui. Então é muito importante que esta realidade fixe de uma forma muito linda no meu coração. Tá bom, queridos? Já estamos chegando na metade da nossa live
Eu não vou me estender muito, vou chegar ali daqui mais uns 20 minutinhos, mas deixa eu ver aqui algumas perguntas que nós estamos aqui, deixa eu ver para poder ver se condições de responder. Vamos ver aqui. Olha aqui a pergunta do Rômulo Silva Oficial. Se nosso lar definitivo não é a terra, qual deve ser nosso comportamento aqui como seguidor de Cristo? Olha a pergunta do Rômulo aí, gente. Se nosso lar definitivo não é a terra, qual deve ser nosso comportamento aqui como seguidor de Cristo? Vamos lá. Eu sempre falo, muito boa pergunta, Rômulo. Eu sempre falo que comportamento é a demonstração aparente de uma vontade. É aquilo que eu estou deixando transparecer. Porém, é o meu temperamento, o meu jeito de ser que acaba me levando a me comportar de uma determinada forma. Vamos lá. Embora a gente viva nesta terra, como já disse, nos relacionamos com pessoas desta terra, mas o nosso comportamento tem que ser de acordo com o que a Bíblia diz no Salmo 1, que nós não devemos nos sentar na mesa dos escarnecedores, não nos deter no caminho dos pecadores, antes na lei do Senhor meditar de dia e de noite. Bem-aventurado é o homem que procede assim. Então, nosso comportamento não é ignorar as pessoas a ponto de não nos relacionar com ela. O nosso relacionamento tem que ser profissional, tem que ser de amigo com a intenção de ganhar para Cristo, mas não podemos nos deter, não podemos nos sentar, não podemos praticar as mesmas coisas que eles. Então, aquilo que o ímpio pratica, aquilo que o ímpio faz, não pode ser a mesma prática que a gente tem que praticar, a não ser que eles sejam influenciados por nós e eles sim começam a praticar aquilo que nós estamos praticando. Dou aqui apenas um exemplo. Eu fui para uma viagem que na Marinha é chamada de Viagem de Ouro. Viajei um pouco mais de 5 países, um pouco mais de 14 países, aí 5 meses e um pouquinho. E quando eu cheguei lá, entre os marujos, até então não conhecia, mas eu sou fuzileiro, eu fui lá, e chegando lá só tinha a minha pessoa como evangélico dentre os fuzileiros navais que ali estavam. Desde o primeiro dia, eu determinei qual seria o meu comportamento. Eles podem andar comigo, mas eu não ando com eles. O que eu estava dizendo com isso? Os lugares que eu vou, que um crente pode ir, as coisas que eu fizer, que é uma prática que um crente deve praticar, eles podem fazer comigo, mas eu não vou com eles. Então é muito importante, Rômulo, que enquanto servos do Senhor, o nosso comportamento seja diferenciado, inspirado na palavra de Deus. Estou aguardando, cabe aí mais uma pergunta. Cadê? Vamos lá, gente. Faça uma pergunta aí, como o Rômulo fez. Eu quero responder mais esta pergunta para a glória, para dar dinamismo aí. Qual dúvida que vocês têm aí? Vamos lá. Vamos lá? Faz Cris, Miriam, faz uma pergunta lá do lado aí, como já disse, tem uma câmerazinha com mais, do lado tem uma abazinha de mensagens com ponto de interrogação. Clica ali e faz uma pergunta aí, nós vamos estar respondendo essa sua pergunta. Estou aqui testando esse dinamismo aí, se Deus quiser, nós vamos, vai ser bênção. Hoje nós estamos com 90 pessoas, algumas pessoas estão deixando para... Hoje é sexta-feira, não é isso? Chegam tarde em casa, mas daqui a pouco tem mais gente chegando e ouvindo. Essa live vai ser gravada. Vamos lá, gente? Cadê a pergunta?
Olha lá. Mamília está afirmando aqui, temos que morrer para o mundo e viver para Deus, renunciar a este mundo. Está certo, Mamília, muito bom. A Cris do Alisson acabou de dizer aqui, ó, vivemos no mundo, mas não somos do mundo, somos do céu. Muito bom. Somos embaixadores. Deixa eu ver mais alguém aqui. Mas eu quero pergunta, gente. Tem um pontinho aqui nessa filmagem aqui, mas não sei o que essa filmagem quer, Bruninho. Vamos lá? Então vamos dar sequência. A Terra não é o nosso lugar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Apareceu mais uma pergunta aqui. Antes da sequência, deixa eu ver que pergunta é essa. Cris Wallace. O que nos impede de morar no céu? Pergunta simples, mas muita gente tem essa dúvida. Muito boa pergunta, Cris. O que nos impede de morar no céu? Irmãos, morar no céu não é difícil. Porém, muitas pessoas acabam complicando. Eu sempre brinco com o poeta Thales Roberto. É fácil viver em paz. A gente é que complica tudo. A nossa morada no céu, ela está garantida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele diz? Aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Não existe a mínima possibilidade de Deus nos dispensar, de Deus dizer assim, eu não quero, eu não gosto, você está fora. Mas na verdade, como diz o apóstolo Paulo, ai de nós se negligenciarmos esta tão grande salvação. Quem é que vai morar no céu? Os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, se todos nós fomos demitidos, destituídos, não temos mais direito, é necessário que ganhemos esse direito de volta se alguém fizer algo por nós. Esse alguém já fez, esse alguém é Jesus, e quem reconhece a Jesus Cristo como Salvador, a Bíblia fala que arrebatamento é uma realidade e nada vai nos impedir de morar no céu. Quem é que pode impedir? Nós mesmos. Mas o sangue de Jesus garante a vitória, nos purifica de todo pecado. Então o que nos impede de morar no céu? Olha o que diz a Bíblia. Quem irá nos separar do amor de Deus? A espada? A nudez? A luta? Dificuldades? Não. Quem é que nos separa do amor de Deus? Só pode ser nós mesmos. Então, em nome de Jesus, não deixe que nada te impeça essa alegria de morar no céu. Então ninguém, nem o diabo pode tirar isso. E Deus não vai te lançar fora. Abrace essa salvação que é uma realidade em Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha aqui, Lauri Loureiro, outra pergunta abençoada. O livro destaca que não teremos a felicidade completa neste mundo. Ter paz em Cristo não seria? Olha que bênção. Olha, isso, ó, que pergunta maravilhosa. Sabe por quê? Observem bem. Qualquer livro, exceto a Bíblia, merece um confronto direto. Olha só, o que o autor está dizendo? A felicidade, não teremos a felicidade completa neste mundo. Ter paz em Cristo não seria a felicidade completa? Sim, queridos. O que o livro está dizendo, que a felicidade aqui, o termo felicidade, quer dizer a plenitude de todos os acontecimentos. Então, dentro do limite terrestre, certamente a paz em Cristo é uma alegria completa nesta terra. Agora, quando se fala de felicidade completa, está falando-se daquilo que de tudo quanto Deus
planejou para nós. Então, dentro de uma visão limitada e terrestre, certamente a paz em Cristo nos completa, mas dentro da visão geral de que Deus tem algo grandioso, isso quer dizer que essa vida que é uma passagem, que é um teste, que é uma atribuição temporária, não temos como ter felicidade completa, porque aqui nós temos tristezas aqui, nós temos uma perda aqui, nós temos um dessabor aqui, nós temos decepções ali, então acaba tendo esses probleminhas. E lá não, felicidade completa, só felicidade, nada de decepções, nada de tristeza, nada de luta, no sentido de sabor, nada de decepção, é nesse sentido, tá bom, queridos? Temos mais algumas perguntas agora chegando, vamos ver aqui, vou responder mais uma e vou seguir no que nós temos previsto aqui. Vamos lá, Gleice Martins. Como não se perder no meio do caminho? Como cumprir o propósito de Deus sem se corromper? Oh, maravilha! Que pergunta é essa, Gleice? Maravilhosa! Como não se perder no caminho? O que diz a Bíblia? Como purificará o homem o seu caminho? Mantendo-se fiel à palavra de Deus. Eu sempre digo, quando eu vou apresentar uma criança, que os pais têm que admitir que não conseguirão sozinhos criar aquela criança. Então, como não se perder no meio do caminho? Admitindo o tempo todo, durante o caminho, que você e eu, que nós precisamos da ajuda de Deus. No primeiro deslize, peça, Senhor, me ajude, perdão, e siga em frente. Como cumprir o propósito de Deus sem se corromper? Aí vai o nosso lema: envolvemos-nos com a obra de Deus para não sermos envolvidos pelo mundo. Olha que coisa linda, que maravilha. Então eu não me corrompo quando eu me envolvo, porque enquanto eu estou me envolvendo com a obra de Deus, eu não tenho tempo para ser corrompido com as coisas deste mundo. Então não pare de se envolver com aquilo que Deus preparou para você, e você não vai se corromper. Então, um abração aí, Lari Loureiro, Cris, Rômulo, Gleice, que Deus abençoe rica e abundantemente, tá bom? Podem mandar mais umas 2 perguntas aí, enquanto eu dou sequência no nosso estudo. Hoje tá firme, hein? Hoje tá mandando ver aqui. Beber aqui uma aguinha e vamos continuar. A terra não é nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Eu quero enfatizar uma parte aqui que é interessante, olha só. A terra não é nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Aqui na terra tem algo muito bom. Até encaixava um melhor. Só que aqui está dizendo que fomos criados para algo muito maior. Eu não estou diminuindo o que vai acontecer aqui. Eu estou colocando no patamar muito maior no que vai acontecer depois desta vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Dá para você e eu, para nós entendermos isso? Olha que coisa linda! Olha que maravilha! Irmãos, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, esta vida, a felicidade que temos aqui, o gozo que podemos ter aqui, a alegria que podemos ter aqui, cultos extraordinários na DEC, outras igrejas abençoadas, cultos maravilhosos. Mas nada se compara, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O livro também diz uma coisa interessante: um peixe nunca seria feliz vivendo em terra, porque foi feito para viver
na água. Uma águia jamais estaria contente se não lhe fosse permitido voar. Você e eu, nós nunca nos sentiremos plenamente satisfeitos aqui, porque fomos feitos para algo maior. É isso que eu estou falando aqui, enfatizando. É isso que nós estamos dizendo aqui, queridos. Assim como o peixe não vive na terra, assim como a águia deseja estar nas alturas, nós temos que desejar que nós fomos feitos para algo mais. Que possamos dizer sempre, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós teremos momentos felizes aqui, mas nada se compara ao que Deus planejou para mim e para você. Tenha essa convicção. Ainda quero ler Hebreus capítulo 11, versículo 13 e 16. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-nas de longe e as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Aleluia. Os nossos irmãos lá, os heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, fantásticos, homens extraordinários. Lutaram aqui neste mundo, deram literalmente as suas vidas, porque sabiam que tinha algo ainda maior. Deixa eu ler mais uma parte aqui do livro, já estou quase terminando. Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou ao lar. Na morte, você não irá embora de sua casa, você irá para casa. Aleluia! De volta para casa. Irmãos, eu sei que parece mórbido e às vezes não quero falar sobre isso, mas a morte, nós não estamos indo embora da nossa casa, nós estaremos voltando para a nossa casa. Então é muito importante que nós entendamos que Deus tem o controle de tudo. Mande mais uma pergunta, quero responder você. Mas antes eu vou falar aqui os nossos temas para reflexão e versículo para memorizar. Vamos lá, cadê a pergunta? Mande uma pergunta aí que eu quero responder. Vamos lá, gente. Vamos lá, tema para reflexão. Qual o tema que você vai guardar para a sua reflexão? O mundo não é meu lar. Vamos lá. Você que mora de aluguel, mais ou menos isso. Você não tem uma casa, ela está alugada, mas tem uma mansão lá, que está no seu nome, que já foi comprada para você. O mundo não é meu lar. Qual o versículo para memorizar? Segunda carta aos Coríntios 4,18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segunda carta aos Coríntios 4,18. Então, o versículo está nos orientando que nós não devemos fixar os nossos olhos, parar, como se só existisse isso, o que nós estamos vendo. Porque o que nós estamos vendo é transitório, mas o que não se vê é eterno. E finalizando aqui, pergunta para meditar. Guarda aí, se você não tem, anote. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver neste exato momento. Olha só. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver neste exato momento. Faça uma reflexão e mude a sua maneira de ser ou de viver, se necessário for, porque você está pensando hoje, a vida é uma atribuição temporária. Vamos lá? Tem mais uma pergunta aqui. Olha aqui, a Gleice novamente. Quem não vive com propósito, realmente vive ou vive uma vida sadia? Vamos lá. Gleice, deixa eu responder para você.
O que nós temos falado ao longo destas nossas lives? Tem gente que é dirigido por alguma coisa. É dirigido pelo medo, pela culpa. Ele é carregado pelo mal que sofreu, pensamentos mais diversos. Mas qual é a finalidade da Bíblia Sagrada para nós? Que a gente viva com propósitos, com objetivos, sabendo aonde queremos ir, sabemos onde queremos chegar. E esses propósitos estão na palavra de Deus. Como eu disse nas outras lives, Deus é o ponto de partida e a fonte de consulta, tá bom? Eduardo Pujani, o que faço para ser um bom embaixador? Que pergunta maravilhosa, Eduardo Pujani. O bom embaixador é aquele que cumpre o seu papel. Quais são os papéis de um embaixador? Vamos lá. Primeiro, ele tem consciência de que ele não é daquele país que ele está vivendo no momento dentro da embaixada. Ele é o país que está sendo representado. Vamos colocar novamente. Dentro dos Estados Unidos, a embaixada brasileira é o próprio Brasil. Ele não pode se sentir um americano. As leis que ele obedece dentro da embaixada são as leis brasileiras, embora ele esteja dentro do território americano. Então, para ser um bom embaixador, tem que ser um homem que obedece às leis da cidade, do país que ele está representando. Nós somos embaixadores de Cristo. Temos que obedecer às leis de Cristo e não viver de acordo com os costumes, as leis estranhas, aquela que o país em que nós estamos inseridos tenta colocar sobre nós. Última pergunta, Mary Cofé, isso. Como viver sem medo de errar? Exemplo, o meu medo de errar me impede de fazer qualquer coisa. Mary, minha querida, que pergunta boa. Como viver sem medo de errar? Minha filha, entenda uma coisa. Coragem não é ausência de medo. Isso quer dizer que todo corajoso tem medo. Então o medo, ele não vai deixar de existir. Mas quando o medo nos paralisa, pode se enquadrar numa covardia. Mas o corajoso é ir em frente mesmo com medo. Então, em nome de Jesus, eu vou orar por você e por todos aqui. E você, mesmo com medo, confiando na palavra do Senhor, vai em frente, dizendo assim: eu quero acertar. Se eu acertar, dou glória a Deus. Se eu errar, não foi porque eu quis assim. Eu peço perdão, dou a volta por cima e faço novamente. Eu vou em frente, porque errar é humano, mas Deus é aquele que nos dá força para acertar. Mais uma pergunta aqui, Jesus. Uma pessoa pode ter mais de um propósito em sua vida? Muito interessante. Olha só. Quando se trata do propósito de Deus, nós estamos falando de 5 propósitos: adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Agora, o que é propósito? Objetivos. Agora, o propósito pode ser apenas um, é a vontade de Deus na nossa vida, mas são subdivididos em várias etapas que eu posso chamar de pequenos propósitos, que não podem me desviar do propósito final que Deus fez na minha vida. Agora, eu não posso ter vários propósitos a ponto de me desviar, não ter um foco. Ora eu estou aqui, ora eu estou ali, ora eu estou aqui, ora eu estou ali, ora eu vou para cá, ora eu vou para lá. Então tenha um propósito delineado certo, onde Deus quer que eu chegue. E você vai traçando pequenas metas, que eu vou chamar aqui de pequenos propósitos, que tudo isso faz parte do propósito maior para a sua vida. Que Deus te abençoe aqui, ó. A passagem, umas é tomada e outra deixada, significa que... olha só, queridos. Não. Luciana Rodrigues.
A passagem, um será tomado e outro deixado, significa que só 50% será salvo? Não, é um despertamento, não tem nada a ver com quantitativo. Como não faz parte desta live, mas é uma pergunta muito boa, a gente pode estar falando sobre isso numa próxima oportunidade, tá bom? É apenas um despertamento de que existem pessoas que estão no mesmo lugar, mas com atitudes diferentes, fazem a mesma coisa, mas com atitudes diferentes, uma será deixada, outra será levada. Essa questão não tem a ver com quantidade, é só um despertamento, mas depois a gente responde essa pergunta com maior exemplo, tá bom, queridos? Queridos, que bom, que maravilha, gostei muito das participações, desculpa aqui, o meu corre um pouco afoito aqui, mas estou muito feliz. E que Deus possa abençoar mais e mais os nossos corações, tá bom? Um beijo no seu coração, quero orar por você, e sabendo que Deus está fazendo a diferença na nossa vida. Oremos, amados. Deus Santo, poderoso, dono das nossas vidas, obrigado, Pai, pelas participações, obrigado pelas explicações dentro da Tua Palavra. Obrigado por esta live, que as pessoas que possam ouvi-la no futuro também sejam impactados como estou sendo impactados com esse assunto. Obrigado, ó Deus, pela Tua Palavra em nós, por cada família aqui representada para a glória do Teu nome. Seja sobre os Teus filhos a Tua bênção sempre, Pai. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Lembre sempre, hein? Envolvemos-nos com a obra de Deus para não sermos envolvidos pelo mundo. Beijo no coração, graça e paz.